Meu Bem, agora acho que deu, né? Deus do céu. Nossa, também estás a Finalmente. usar net ao dia? E agora? Feliz, feliz ou Isso dava, infelizmente é dava, isso. dava É para eu isso que chegar a nos casa, sobrou. até dava para eu chegar tendo na MIB, se fosse preciso. É. Olha, já viste. Estou a ouvir bem. Consegues Tu me estás ouvir a ouvir bem? bem? Sim, senhora. Eu consigo te ouvir muito bem. Graças a Deus. Não estás a me ouvir com atraso dessa Não. vez? Ok, ok, ok. Boas, boas. É o mais importante. Epá, já estamos ali ligeiramente atrasados, porque era suposto começarmos às 20 e ponto, mas, epá, feliz ou infelizmente, Yeah. quem faz ao vivo é mesmo assim, não é? Michel, tu sabes muito bem como é que isso funciona. Nós que somos criadores de conteúdo, quando você tenta fazer ao vivo, tem sempre uma ou outra Yeah. coisa que te vai atrasar. Yeah. Então, para podermos dar início, vamos, vamos então já começar, porque já estamos meio atrasados. Seja bem-vindo, meu caro convidado, Michel Machado. Muito Sim, obrigado por teres senhor. aceitado o convite. Eu sei que tens uma agenda muito recheada, até Yeah, porque yeah. nesse momento estás dentro do carro, porque não tiveste tempo sequer de ir para casa para poder Yeah. estar mais aconchegado. Então, muito obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado para todas as pessoas que decidiram tirar um momento do seu tempo para nos ouvir, para nos ver também, né? Estamos aqui todos fofos, é, graças a Deus. Então, deixa-me só desativar algo aqui. Pois. Então, para hoje, nós vamos falar sobre um tema que eu acho que é muito subjetivo. Cada um tem a sua opinião quanto a isso, mas ainda assim, temos, até certo ponto, temos algumas opiniões universais, né? Algumas opiniões do que as outras pessoas veem como realidade, assim posso dizer. O tema para hoje é o que é ser bem-sucedido hoje em dia. Todo mundo está à procura, eu acho que todo mundo está à procura de tentar ser bem-sucedido, quer seja no ramo financeiro, quer seja na net, quer seja quer seja o quê? Na família, quer seja na sociedade no geral. Todo mundo está à procura de tentar ser bem-sucedido, mas o que é que realmente significa ser bem-sucedido? Isso é uma pergunta individual. Mas antes de nós podermos começar oficialmente, eu quero que o nosso caro convidado possa se apresentar, dizer quem é, o que é que tem feito e para assim darmos o início. Bem, para quem está nos a assistir, né? Em primeiro lugar eu gostaria de agradecer, porque não é fácil hoje em dia nós pararmos o nosso tempo para assistir duas pessoas que não sabem o que estão a falar, né? Mas pronto. Entretanto, sou Michel Machado e hoje em dia eu me considero apenas como criador de conteúdo e artista, né? Artista no geral. E acaba por incluir a criação de conteúdo, acaba por incluir o humorista, acaba por incluir tudo aquilo que eu faço a nível geral. Mas de Uhum. profissão, sou professor. Yeah, Oh, sim, 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 sim. Lembrei-me que yeah. havíamos falado sobre isso uma vez. Ok, sendo que tu és várias coisas, né? És humorista, professor, és pai de Sim, família, sim. Vai estar não presente. é? O que é que o que é que tu defines de forma individual para ti? O que é seres bem-sucedido hoje em dia? Tipo, atualmente, o que é que você define como ser Bem, bem-sucedido? eu anteriormente, eu sempre usei essa palavra com os meus alunos. Vocês têm de fazer as coisas bem feitas para um dia serem Uhum, bem-sucedidos. Se vocês continuarem assim, não vão ser bem-sucedidos. Hoje em dia, como eu estou a viver isso, né? Eu acredito que ser bem-sucedido depende de uhum, cada um, depende do objetivo de cada um. Eu, por exemplo, tinha consciência do que era ser bem-sucedido e a cada objetivo que eu vou alcançando, eu vou percebendo que o ser bem-sucedido depende de cada pessoa. Eu, por exemplo, nessa altura, poderia dizer que há 2 anos atrás, eu, com o que tenho hoje, já poderia me considerar uma uhum. pessoa bem-sucedida, mas hoje em dia, como estou hoje, já não me considero porque eu ainda Yeah. sinto que
falta alcançar certos objetivos. E essa cena de ser bem-sucedido depende Yeah. do ritmo de cada um. Acho que depende do ritmo de cada um. Claro que existe aquele padrão, né? Um bom Uhum. emprego, ter paz interior, ter um filho, ter uma família, ter uma casa. Tu podes te considerar bem-sucedido. Só o facto de teres paz Yeah. interior, tu podes te considerar uma pessoa bem-sucedida. Agora, isso é bem amplo, É isso um é bem facto, amplo. é um Tu podes facto. dizer ao Educate, tu és bem sucedido, mas tu vais dizer, não sou porque ainda me falta casa. Estás a Uhum. ver? Sim, 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 sim. Isso até entra. Nós, na semana passada, falamos sobre a pressão social, que eu acho que está bem ligado com essa questão de nós estarmos, de nós nos sentirmos Yeah. bem-sucedidos ou não. O que é que a sociedade define como ser bem-sucedido? Nós acabamos de falar, essa foi a tua definição individual, do que é que você interioriza como ser bem-sucedido. Mas o que é que a sociedade estima como, para seres bem-sucedido, você tem que Yeah. ser pelo menos isso. O que é que a Eu acredito que, sociedade diz? infelizmente, como nós estamos e a corrida em que nós estamos, tu vais olhar para alguém, nós próprios vamos olhar para alguém e vamos dizer, não, esse está Uhum, bem. Nós vamos dizer esse está bem quando vemos que a pessoa tem carro, tem mulher, tem casa, e não é qualquer uhum, carro. Então, uhum. quando Yeah, nós yeah, olhamos para alguém e yeah, dizemos esse está bem, yeah. esse está bem. Ou seja, indiretamente nós estamos a definir um padrão do que é estar bem sucedido. Nós já pensamos que aquilo que as pessoas mostram ter Exatamente. é o estar bem sucedido. Só que depois aquela pessoa tem carro, tem casa, Yeah, tem uma família, e tu olhas para a pessoa e pensa que a pessoa está bem sucedida, mas não está, porque se calhar não tem a tua paz yeah. que tu levas nesse momento, estás a ver? Tu não Exatamente. tens carro, não tens família, não Exatamente. tens mulher, gostarias de Exatamente. ter, mas tens uma paz interior que aquela pessoa que tem carro, tem Uhum. família, tem casa, não tem, estás a ver? E por isso é que eu digo, o Yeah, ser sucedido depende yeah. muito do ritmo do indivíduo, depende muito do ritmo da pessoa. Eu posso dizer que sou bem sucedido e tu achas que eu não sou bem sucedido. Agora, o que eu pergunto é: o ser bem sucedido é perante a sociedade ou é tu próprio a falares, não, eu sou bem sucedido? Olha, nós temos várias vertentes do que realmente significa ser bem-sucedido. Temos a vertente individual, a vertente pessoal, da tua própria realização. Isso até é a diferença entre sucesso e realização. Se sentir realizado e se sentir sucedido tem essa distinção. Tem o que é que a sociedade exige de nós, tipo, por Não, exemplo, é eu tipo, acho tu és bom que já humorista, ouviste mas isso falta muitas atuar com o vezes. Gilmário, estás a ver? Por exemplo. Yeah. Exatamente, exatamente. Estás a ver? E tem até a questão do. Tem a questão do. Por exemplo, que se diz muito das mulatas. Ou dos mulatos e das mulatas, né? Ah, por cá não. Como é que você é mulata, mas não tens iPhone? Oh! Tipo, para a sociedade, para eu poder ser um bom mulato, uma boa mulata. Yeah. Mulatos, vocês têm que ter mota. Mas Mulato que é ser um mulato, bom mulato de tem que ter raiz sem mota. ter Pelo menos iPhone. isso é o que é. Exatamente, estás a ver? Por exemplo, são esses padrões que a sociedade vai nos colocando, vai nos incutindo. Então, nós temos esse, e tem a questão individual, tem a questão social, do que é ser bem-sucedido. Por isso é que eu comecei a dizer que a questão, o ser, esse é um tema que é muito E o subjetivo, ser bem estás a ver? sucedido, Porque cada pessoa tem uma lembras, resposta sim, única. sim, lembras, Cada desculpa cortar, pessoa. lembra, mas meu nome é Machado, então vou-te cortar várias vezes. Lembras que eu te Uhum. disse, lembras que eu te disse que, Falar yeah. com humorista é Lembras que eu te complicado, disse juro. que várias vezes eu disse aos meus alunos, sem estudar para ser bem sucedido. Nós também podemos encarar esse termo ser bem sucedido como Sim, ser bem aceite, estás a ver? Porque tu estudaste, te exato, formaste, te exato, preparaste para a exato. vida, então vais ser bem recebido na vida Uhum, adulta. Ou seja, uhum, vais encontrar oportunidades de trabalho, vais yeah, encontrar oportunidades de negócio, vais encontrar oportunidades para estar no meio de pessoas que pensam, porque uhum, tu foste bem preparado, tu te preparaste. uhum, Então esse tema é muito amplo, esse termo não dá para nós nos basearmos e exatamente, nos limitarmos simplesmente naquilo de ter, eu tenho um carro, eu sou bem sucedido. Mas se calhar tu não tens paz exato, interior, estás a yeah. ver? É. E o que é que levaria, não é, ao meu querido amigo pessoal, é um amigo pessoal, eu Exato. posso falar isso abertamente. O que é que levaria, o que é que, no caso, tipo, teve algum momento, não é? Teve algum momento
dentro da tua carreira, tanto porque tu tens várias carreiras, né? Yeah. Já fizeste várias coisas. Dentro das coisas que tu já fizeste, teve algum momento em que você sentiu, poças, eu aqui estou Yeah, fofo. teve. Teve Muitas vezes. algum momento Muitas e vezes eu que posso te momento foi contar por esse? fases assim de forma muito rápida. Eu comecei a trabalhar, eu com 17, Uhum, com 16 anos. Com 16 anos eu já comecei a pensar, não, eu não uhum, posso continuar a sobrecarregar os meus pais. Não que eu iria lhes sustentar, mas eu iria evitar que eles gastassem yeah, o dinheiro comigo yeah. e ao mesmo tempo. Mas lhe Sim, sim, sustentar sim, seria uma sim. boa coisa Eles já. não gastando o dinheiro comigo já seria uma boa Yeah. ajuda para a família, porque era menos um peso. Então o meu Uhum, objetivo era ganhar, era ter um emprego. yeah, Consegui um emprego, eu já me sentia uma pessoa realizada. Depois daquele emprego, eu fui como explicador, fui como yeah. explicador. De repente me promoveram a professor. Eu disse que aquele ano ainda não estava preparado para dar aulas, né? Preferia no ano a seguir. Lá Uhum, colocaram-me como professor, entregaram uma turma. Eu voltei-me a sentir realizado, bem-sucedido. Só para tu veres como é que essa definição depende muito daquilo que tu vais alcançando. uhum, Passando uns anos, com 24 anos, eu fui yeah. nomeado a diretor da instituição, que eu antes queria apenas encontrar um emprego, não me importava se fosse para limpar o chão ou se fosse para cuidar de crianças, mudar a fralda e etc. Fui para explicador, depois professor, coordenador de turno. Quando dei conta, eu estava como diretor. Uhum, Ou seja, tu estás a fazer uma carreira na área da educação e tu chegas ao cargo de diretor da instituição, tu te sentes uma pessoa realizada. Sentes uma pessoa realizada, mas não sim. passou um ano, eu já queria mais, estás a ver? Então eu acabo por ser uma pessoa muito insaciável. Uhum, Acho que o uhum. espírito de independência me faz ter essa vontade de querer mais e mais. Então, não que De eu querer seja uma mais. pessoa sem medida, Yeah. muito longe disso. Então, eu faço Uhum, acontecer. Eu crio uhum, condições para as coisas acontecerem na minha vida. Então, yeah. eu acho que isso do ser bem-sucedido tem como professor, eu me Olha, não, teve estava a receber um uma. instante, teve um instante aí. Ah, ok, ok, ok. Estás a ouvir? Yeah, A pode chamada está um continuar. bocado Yeah, estou a te ouvir, estou a te ouvir. e a pessoa continua a ligar. Só receber chamada e está a cortar. O problema, o problema Yeah. de fazer ao vivo Então é eu estava mesmo a esse. dizer, existe o ser Feliz ou bem-sucedido ou se infelizmente. Yeah. considerar realizado. Tem fases, tu vais ter fases que vais te considerar realizado, mas Uhum, depois vão surgir outras uhum, situações que tu vais considerar ainda mais realizado. Agora, como professor, eu te digo, sou bem-sucedido como professor. Isso eu digo assim mesmo de boca cheia. Sabes porquê que eu digo de boca cheia hoje? Porque eu já não dou aulas, já não estou a exercer. por quê? Já não estou a exercer, então eu consigo ver a minha carreira como professor de uma forma Uhum, do tipo, eu fiz o que eu queria, já fui considerado o melhor professor, já fui nomeado a diretor. aham, Então, a aham, nível da área aham, da aham. educação, Yeah. eu digo mesmo, fui bem sucedido. Aí eu consigo dizer com propriedade, fui bem sucedido. Tu, tu achas que o conceito da sociedade, né, do que é ser bem-sucedido atualmente, tu achas que o conceito da sociedade mudou muito nos últimos 10 Sim, está anos? muito exigente, porquê? Porque nos últimos 10 anos, tu sabes, tu te formares bem, quando tu terminas a tua formação, segue Uhum. todas as diretrizes, tens um perfil de saída e logo a seguir tu consegues um Yeah, emprego. Ou seja, tu estudas, te formas, consegues um yeah. emprego e estás bem sucedido, supostamente estás bem sucedido. Hoje em dia já não é assim tão fácil. Hoje em dia não é assim. Supostamente. Sim, hoje em dia tem muitos Uhum. formados sem emprego. Então as pessoas começam Tem. a desacreditar, as pessoas começam a desacreditar no ser bem sucedido. Yeah. Família, quem nesse momento é formado, licenciado, mestre, doutor, e não tem emprego, comenta aqui. Nunca sabe, se calhar alguém ali está precisando tá precisando de alguém, você que é formado. Não, nunca. Olha, eu acho que, tipo, obviamente, né, que o mundo é rotativo. O que nós antigamente achávamos que valia, Yeah. atualmente já não vale. Isso é no geral. Estás a ver? Por exemplo, hum, eu sou da geração que teve a sua adolescência, adolescência e a juventude com redes sociais. Nós vimos o início.
da rede social. E antes, estás a ver, o comparativo do que é ser bem-sucedido, a minha mãe até me falou, disse-me há uns meses atrás mesmo, ela disse, mas, ô meu filho, você afinal, vai casar quando? Eu disse, não, mãe, mas por quê? Não, você já tá, casa a bazar. No meu tempo, você com a tua idade já Yeah. estavas atrasado. Já estavas atrasado, já perdeste muito tempo. Já deverias ter, tipo, pelo menos uns Yeah, 4 filhos, estás a ver? Epá, entende-se, porque antigamente a expectativa de sim, vida sim. As era pessoas começavam baixa, mais né? cedo. E, tipo, ou seja, você não vive tanto Yeah, tempo, produzir. então você quer mesmo, quer matar, quer Yeah. reproduzir o máximo que você puder. Mas atualmente já não, já nem tanto. Nós estamos a cair naquela de tipo estamos a ser modernizados, né? Em que as mulheres já não são mais como há muito tempo, que o objetivo era só, epá, tem que ser só mulher, cuidar das crianças e tal. Não, as Yeah. mulheres agora querem ter uma carreira. Estás a ver? O quê? Porque, segundo os estudos, as mulheres já não se sentem tão Sim, realizadas sim. quanto se sentiam antigamente. Ok, ser mãe é bom cuidar da criança e tal, mas elas não querem Yeah. ser só Yeah. isso. Querem ser Com mais alguma certeza. coisa. Mesmo os homens Sim. também não querem só isso. Estás a ver? Nós já não queremos mais ser só. Por exemplo, o meu pai também me disse de que na época que eu estava para entrar para a faculdade, o médio até, ele disse, pá, tá bom, já estudaste, fizeste ensino secundário e tal, mas agora, qual é o próximo passo? Não, é para agora vamos fazer o médio, olha, daqui. Ele já tinha a ideia do Yeah. que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer INE, estás a ver? Por quê? Porque há 10 anos era o INE, não é? Era a educação que dava Yeah. emprego. Era a educação que dava emprego. Nós estimávamos como, se você quer ser alguém, se você quer ser bem-sucedido, os nossos profs nos falavam Yeah. isso, nossos pais nos falavam isso, nossos tios nos falavam isso. Era mesmo, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser alguém nesse mundo, você tem Yeah. que ter formação. E a formação que tens que Sim. fazer é INE. Depois do INE, faz um ICED, faz uma licenciatura, faz um, Yeah. naquele tempo, mestrado nem tanto, mas atualmente Sim, já sim. se exige um pouco mais. Estás Mas a ver? Agora, isto era existem na vários altura, é o que eu disse ramos. no comentário Uhum, anterior, foi que as pessoas viam o estudar, o se yeah, formar como o terminar a formação como um indivíduo bem-sucedido, uhum, porque facilmente engrenavam no mundo do yeah. trabalho. Hoje em dia, a maior parte das pessoas que terminam a formação ficam mais frustradas do que bem-sucedidas. Não é? Porque tu vês Yeah, comentários, vês yeah, pessoas a yeah, lamentarem, yeah. etc. Ou seja, o terminar a formação hoje em dia é mais frustrante, se calhar, do que tu estás aí inocente, a correr. Por isso é que cada um tem a sua caminhada. Muitas das vezes tu estás atrasado, o teu vizinho já é Uhum, formado, já é licenciado, mas não quer dizer que ele vai conseguir emprego primeiro que tu. Então cada um tem a sua caminhada, yeah, cada um tem yeah. a sua versão do ser bem-sucedido. Sim, sim. A caminhada é longa, Mas é nós longa. podemos O que é definir, que o Michel nós próprios podemos Machado? definir para a nossa vida Uhum, os critérios para se sentir bem sucedido. Só que depois as outras pessoas não vão concordar, nem a tua própria parceira. yeah. Olha, é por isso até, nem a tua própria Sim, parceira? tua namorada. Imagina o que é que Como, tu como? estás. Elabora. Não que eu estou a falar na primeira pessoa, não. Mas imagina o que é que tu. Não, eu tenho carro, tenho Uhum, casa, tenho um emprego, tenho um bom salário, sou bem sucedido. E ela vai ter. Qual bem sucedido? Se uhum. nem consegues fazer um filho. Estás a ver? Olha, desculpa, o Alex disse, eu Eu mesmo já não estou a estou ver cansado de nada, estudar. não estou a ver comentários, não estou a ver quantas pessoas estão, não estou a ver. Acho que aconteceu Ah, alguma ok, coisa aí. ok, ok, não faz mal, não faz mal. Vamos continuar. Estavas a Sim, não, eu que dizer, estavas a dizer. gostei. Mais uma vez, te dei uma machadada. Não faz mal, não Tu faz querias falar algo? mal. Olha, sim, é por isso que eu acho que por mais que isso seja um tema, porque o ser bem-sucedido, tal como você disse há pouco tempo, o ser bem-sucedido é muitíssimo subjetivo, porque depende, né, a quem o sucesso dele, por exemplo, nós estamos, até há pouco tempo ouvi um vídeo de alguém que estava a dizer, disse o seguinte, mano, vocês nessa altura não ficam
não fiquem muito focados em querer o certificado, em querer tipo se licenciar, a procurar. Não, faz negócio, começa já a empreender o quanto antes, estás a ver? Então, principalmente atualmente mesmo, acho que nunca tivemos numa sociedade que exige tanto de que você tem que ser empreendedor, você tem que ser influencer, estás a ver? Tu tens que ser, Yeah. tens que ter bom de dinheiro, Tipo, as pessoas estás a ver? vão se sentir obrigadas. Ou seja, todos Nos os outros padrões. países, as pessoas, tu, por exemplo, se vais viver em Portugal, o teu sonho não vai ser rico. Porque isso já não existe aqui. Só nós aqui que nós sonhamos, pô, daqui a uns anos eu vou ser rico, vou ter muita coisa. Yeah, Nos outros yeah, países, tu vais lá, vais trabalhar. A riqueza é ter saúde, yeah. é os teus filhos terem educação de qualidade, é tu teres Uhum, saúde de qualidade, e tu teres uma vida controlada. uhum, Mas nós ainda temos o sonho de, tipo, ter uma casa, yeah, um yeah. palácio, sonhamos muito. Sonhamos muito em ser rico. E Não, isso é só essa gasto. pressão vem do quê? Essa Isso é só pressão vem gasto. da Yeah. globalização. Os nossos miúdos veem grandes influencers com Uhum, 20, 30 anos, já têm grandes carros e etc. Pensam que podem chegar lá. É sonho. Isso é sonho. yeah, Não é querer yeah, matar o sonho. yeah. Agora, eu nunca vou Se tu aconselhar, tivesses a eu como educador, oportunidade. nunca vou aconselhar alguém a parar os estudos para investir em alguma coisa. Agora, se estiver a fazer em simultâneo, aí vai ser difícil, mas acaba por ser melhor, porque tu vais parar de estudar, imagina, tu vais estar na nona classe e tu paras de estudar porque vais investir numa empresa. Tudo bem, a empresa vai correr bem, mas vai chegar uma altura que tu vais sentir aquela fragilidade do facto de não ter uma formação de qualidade, porque vais precisar daquela formação para manter a tua empresa Yeah. em pé. Por mais dinheiro que tu tenhas, tu vais conseguir criar Sim, negócios, vais sim. conseguir fazer tudo, mas vais afundar porque é necessário, sim senhora, pensar, é necessário estudar, é necessário ter essas competências, é necessário ter Yeah. essa a formação. Porque a formação não é Ok. só, a formação não é Dentro, só o lado dentro. académico, não é só o que tu vais ler no fascículo. É as pessoas que tu vais conviver, o meio Uhum. em que tu vais estar, tu vais te preparar para a vida. Por isso é que faz do processo. Esse meio, as pessoas que tu vais vai te colocar nesse ambiente. Acho que estavam a estar ligados Vai te de colocar novo, nesse né? ambiente favorável para tu cresceres no geral. Ok, ok. Se tu tivesses a oportunidade de dizer ao Michael de 10 anos atrás, porque o Michael de 10 anos atrás tinha uma visão do que é ser bem-sucedido, do que é ter o sucesso. Se tu pudesses dizer a esse Michael Machado de 10 anos atrás, o que é que você diria? Acerca do conceito de ser bem-sucedido. Olha, não consigo te ouvir. Não consigo te ouvir. Não. Michael, eu não consigo lhe ouvir. Alguém consegue ouvir Michael? Se alguém tiver, Estou a diz ouvir só agora, ali estou a ouvir agora. no coisa. Tive mesmo que Ok, atender para ok, resolver a ok. Agora situação, consigo senão lhe ouvir. era toda a noite assim. Yeah. Não, não, Ouviste a não, pergunta que não eu cheguei a ouvir. fiz? Ok, a pergunta, repetindo, né? A pergunta foi a seguinte. Se tu tivesses a oportunidade de falar ao Michael Machado de 10 anos atrás, o, tipo, para poder lhe aconselhar, lhe dizer, tipo, olha, sobre ser bem... Porque o Michael Machado, de uns 10 anos atrás, que é 2015, pensava de uma forma diferente do Michael Machado agora. O Michael Machado, se calhar, agora é mais O Michel Machado maduro, dessa altura já já era teve... diretor de uma escola. Yeah. Olha. São nesses momentos que algumas pessoas se perguntam, mas eu estava fazendo. Yeah, yeah. Eu fiz quê durante esses 10 anos? Mas ok, se tivesse a oportunidade de dizer ao Michel Machado 10 anos atrás sobre o que é ser bem sucedido, segundo o conceito que tu tens atualmente, o que é que dirias? Bem, eu sinceramente acho que é muito difícil porque tu durante a tua vida tens ganhos e tens perdas consoante a tua caminhada. Ou seja, a tua caminhada muitas das vezes acaba por ser muito positiva, outras vezes acaba por ser negativa. Se tu pões Yeah, na balança, tu vais yeah. preferir continuar como tu estás. Mas eu acredito que se eu pudesse Uhum. recuar,
o conselho maior que eu me daria era mesmo começar a investir naquilo que eu hoje em dia sou, né? Que é a maior parte da minha fonte de renda é por causa da internet. Mas se calhar eu começaria mais cedo, se eu pudesse começaria mais Uhum. cedo, porque comecei muito tarde, ou seja, mais Ok. velho, já queria ser influencer, queria ser humorista. Então, se eu tivesse começado muito antes, nessa altura estaria já a afirmar mesmo como um profissional nessa área. Aí eu poderia me Yeah, considerar bem sucedido no que eu faço yeah. agora. Eu acho que o fato até de teres começado um pouco mais tarde mostra que, tipo, como é que, Tudo como está é no que seu podemos tempo, né? dizer? Mostra aos outros que tu tecnicamente não tens Yeah. a idade certa. Porque nós atualmente nós temos uma pressão enorme do que é que nós Yeah. É verdade. deveríamos ser. Estás a ver? Vou dar um exemplo. Por exemplo, no nosso nicho Espera de aí, criadores de conteúdo. eu estou a perceber o que tu queres passar. Atual, Entendeu do teu lado, não? Ou do meu? yeah, yeah, yeah. Yeah. Dessa vez estavam a me ligar. Mas não faz mal. O que eu estava a dizer Coisa. era tipo, Pode tu continuar. disseste algo importante que muitas das vezes nós temos a pressão e nós pressionamos os nossos filhos, tipo, oh, já tens 17 anos e nem sabes o que vai ser. Ou seja, não há idade para tu definir o que tu queres ser. Claro que tu não Exato. podes perder tempo, mas também não podes te Uhum, pressionar uhum, para depois. Eu, por exemplo, fui professor durante esse tempo todo, ainda sou professor, já não estou a exercer, mas depois de um tempo comecei a jogar futebol, fui jogador, quando eu nem imaginava que iria ser jogador. Depois fui treinador de futsal, cheguei à final da Taça de uhum, Angola. Nunca imaginei que iria ter competências na área do futebol, na área de futsal. E na pandemia comecei uhum. com esse espírito de ser humorista. E hoje em dia sou considerado por muita gente um dos melhores humoristas de Angola. Agora imagina, quando tu não tens nada, de repente tu Olha. tens nas mãos a oportunidade de fazer o melhor daquela área. Então Uhum, eu fico a uhum. pensar, epá, nunca é Um facto. tarde, nunca Um é facto. tarde. Cada um tem o seu tempo, mas nunca é tarde. De facto, de facto nunca é tarde. E eu O digo, próprio o o crescimento, próprio dia tipo, o mostra que sucesso nunca e é tal. tarde, porque tu 23h30 vais dizer, meu Deus, está tarde, está tarde. De repente são 1 hora, 2, 3, 4, 5 e já é cedo. Ex- Yeah. exata- Exatamente. O que eu lhe pergunto, aliás, não é necessariamente uma pergunta, né? É, nós temos, por exemplo, estamos dentro do nicho de criação, nós somos criadores de conteúdo, né? Essa live que estamos a fazer aqui agora Yeah. é criação de conteúdo, mas temos outras profissões. Tu és professor, eu sou arquiteto, então temos aí profissões diferentes. Mas vamos nos focar nesse nicho. Eu acho que muita gente acaba se submetendo à pressão que as outras, não é? Que outras pessoas lhe incutem. Que é o que, no caso, nós falamos na semana passada. Quem não assistiu à live da semana passada, vai lá no YouTube, ok? Está lá. Mas em todo caso, nós estávamos a falar sobre isso, não é? De que o, o nosso nicho, não é? Para quem é criador de conteúdo, para quem quer ser influencer e tal, tem essa questão de que para você ser considerado como bem-sucedido, tens que ter muitos seguidores. Tem que ter muitos seguidores, tem que ter muitos likes, tem que ser parado na rua toda hora. Você, conta Michel, conta. Não. Agora, a minha pergunta para ti é, porque pelo menos as tuas redes sociais, o Insta, tens um número de seguidores, no TikTok tens um outro, no Facebook tens um outro completamente diferente. Segundo a isso, o que é que você determina como ser bem-sucedido, pelo menos na rede, na net, ou como influencer, tu te consideras como já estás realizado, pelo menos até um certo nível, consideras que ainda falta muito mais? Como é que tu Eu acho defines que isso? isso é com base aos níveis. Eu, por exemplo, não me pressiono muito em relação a isso. Eu sou dos criadores, se calhar com menos pressão tem em um vídeo. Eu posso ver o meu vídeo com um like e não me importar.
Porque aquele um like pode ser do empresário que gostou muito do meu trabalho e vai me pagar milhões para eu fazer publicidade da empresa dele. Estás a ver? Mas claramente, É tudo pelo combo, claramente para a nossa família. área, claramente para a nossa área é importante. Leite nata Yeah. caro. Claramente que para a nossa área não é fácil, é bom ter muitos seguidores. Só que nós também, eu faço um estúdio e eu habituei tanto os meus parceiros, né, a nível da publicidade, como o público no geral, eu habituei a perceberem que muitas das vezes os números da internet não refletem o impacto que tu tens a nível presencial. Eu, por exemplo, sou um artista muito conhecido, onde eu estiver a passar, as pessoas param para tirar fotos e para cumprimentar. Também, se não me pararem, eu não vou me chatear, até descanso. Porque todo o tempo parar, falar com pessoas, acaba por ser esgotante e tu chega no fim do dia completamente estressado, mas é bom, acaba por ser uma energia boa, né? Mas eu não me pressiono muito. Se eu passar no meio de 1000 pessoas e nenhuma me reconhecer, eu estou na boa, porque o meu trabalho, quanto menos pessoas me conhecerem, mais eu trabalho. Vocês sabem que eu faço vídeos com câmera escondida, então quanto menos pessoas me conhecerem, melhor eu consigo gravar. Mas os números da internet muitas das vezes não refletem aquilo que é a realidade. Por exemplo, a minha página de Facebook tem, eu já nem sei bem, mas tem quê? 578 500 e mil tal. seguidores, acho. 500 e tal. É isso mesmo, quase 578 mil. Mas elas chegam ao alcance de 20 milhões. Agora imagina, tu vais refletir nos seguidores quando o alcance, pessoas alcançadas são tipo 20 milhões de pessoas, 20 milhões de visualizações por semana. Então, tu chegas a muita gente que vê o teu conteúdo, mas não te segue. Tem muita gente que escreve no TikTok: eu amo o teu trabalho, eu amo o teu. Tu clicas no perfil e nem te segue. Estás a ver? Não que as pessoas não queiram te seguir ou não te queiram fazer crescer, mas nós ainda não temos aquela cultura. Por exemplo, os brasileiros, quando gostam de algo, eles seguem, comentam, partilham, falam mesmo daquele trabalho, te fazem viralizar. Nós ainda não temos essa cultura. Nós gostamos muito do artista, mas não seguimos. Nós gostamos muito do artista, mas não fazemos Nós ainda se comentário damos. público. Estás a ver? Então eu tento não definir o meu progresso com o número de seguidores, mas sim com o trabalho que eu tenho que fazer. Tenho que ser consistente, tenho que ter principalmente um público-alvo, e eu meço o meu trabalho pelo público-alvo. Eu hoje em dia já vejo que tenho um público-alvo. O que é teres um público-alvo? É tu sabes que 1000 pessoas estão-te a ver. Não é hoje viram 1000, amanhã viram 3000 e depois da manhã só viu uma. Depois, não, eu pelo menos já sei que aquelas 1000 vão acompanhar a minha trajetória até o fim. Tá a ver? São aquelas 1000 que vão comprar, vão vender, vão fazer chegar a outra pessoa. E sempre apostei no público-alvo. Yeah. Mas Yeah. claramente que o crescimento acaba por dar O, mais o... impacto. Agora imagina tu. Okay. Imagina tu a pressão Tem uma que é. pergunta. Imagina tu a pressão que é de um artista que tem tipo 9 milhões de seguidores no Instagram. O Michel Machado tem quase 70 mil seguidores. Mas o Michel Machado tem um programa na Zap e esse artista que tem 9 milhões não tem. Estás a ver? Então não tem muito a ver com Yeah. números Yeah. de seguidores, mas sim com um trabalho bem feito, trabalho de qualidade e consistência principalmente. Exatamente. Exatamente. Então, tu defines como o sucesso sendo algo que tu atinges uma vez ou é algo que você vai atingindo constantemente, todos os dias, toda hora? Você sente que a cada meta que você vai alcançando, vais tendo sucesso, vais se sentindo realizado. Qual das vertentes é Olha, que eu vês? sinceramente eu considero muitas das vezes o meu sucesso é festejado no off. Do tipo, eu sinto que ao chegar naquele nível eu vou conseguir alcançar várias etapas e vou conseguir alcançar várias situações que vão me fazer viver esse sentimento de sucesso constantemente. Mas chega uma altura que tu Yeah. trabalhas, eu tive isso há pouco tempo, eu olhei para o meu trabalho e eu fiquei a pensar, não, agora eu já fiz basicamente o que eu tinha que fazer, agora só depende das outras pessoas. Sabes quando tu sabes que fizeste bem o teu trabalho de carreira? Eu pensei, já está feito. Agora só vai depender das outras pessoas, vai depender do AJK que vai ver o meu trabalho, vai gostar e vai me pagar para ir para viajar, Yeah. vai depender da Zap que vai olhar para o meu trabalho, vai me contratar, vai Yeah. depender dos parceiros que vão me contratar, estás a ver? Mas eu pensei, eu já cheguei num nível que já está lá. Agora eu só preciso fazer com que as pessoas me aceitem. Então eu já festejei o meu sucesso naquela altura que eu Yeah. percebi que o meu trabalho estava a ser bem recebido e eu estava a conseguir trabalhar de forma natural. O resto são conquistas. Yeah. Conquistas de sucesso. Yeah. Yeah, aquilo era tipo uma grande conquista. Ok, ok, ok. Então, tu dirias, né, se eu percebi bem, que o teu
Tipo, o sucesso tu já Exato. alcançaste. O sucesso Tu na minha tu perspectiva. querias chegar num... Sem precisar ninguém ver, tá a ver? Sem precisar Lógico, lógico. expor, sem Estamos a precisar falar de expor, ti. sem precisar Estamos a ninguém falar de ver, ti. sem Estamos a ninguém, falar de sem ser público, sem ser publicado. ti. Yeah, exato. Então, tu já atingiste isso de forma individual, mas a realização é constante. Tu estás constantemente a criar, a inovar, Exato. a fazer certas cenas, e quando chegas, por exemplo, a um. Chegas a um quê? Crias um conteúdo e você se sente Yeah. orgulhoso desse conteúdo. Porque tem várias vezes que, infelizmente, não infelizmente, felizmente, nós criamos um conteúdo, criamos algo que nós sentimos que Yeah. tá no beijo, Ninguém gosta. mandas. Mas, tipo, e você, exato, você estima como se aquilo fosse muito bom. Isso, eu digo que isso acontece com todos, independentemente do ramo, independente da profissão, independente do que você faz, tem algo, tu fazes coisas. Alguém comentou, Michel, estás a me dever uma pizza. Eu não estou a ver nada. Não faz mal. Então, o que é que eu estava a dizer? Sim, então, dependendo de tipo, todos os ramos, todos os nichos e tal, tem sempre algo, tem sempre uma coisa que você vai fazer, você vai sentir, poças, essa é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Mas você expõe e nada, não tiveste a recepção, pelo Yeah. menos a que você imaginava. E aquilo que você achava que era de negligenciar, tipo, fizeste só tipo, faz isso só assim. E o que tu disseste há pouco tempo, ou seja, há pouco tempo não, lá no início, e disseste muito bem, de que, e disseste muito bem, de que tu podes fazer um vídeo e ter só uma visualização e estar satisfeito, não estar chateado por Yeah. isso. Estás a ver? E podes ter um vídeo que atingiu 20 milhões Yeah. e nem estás É feliz. verdade. Porque tu vais ficar a pensar, mas Estás a como é que esse ver? vídeo basou assim se Yeah. isso nem está bom? Agora, Yeah. Mas para outras pessoas isso é olha, bom. estás a ver? Estás a ver? Isso é porque o gosto das outras pessoas Mas não também tem, mas tem conseguimos muitos. definir Sim, se também tem os muitos outros vão daqueles gostar ou conteúdos não. que tu pensas. Eu, por exemplo, acontece comigo, eu penso e eu fico a pensar, pô, isso é humor clássico, yeah? Mas as pessoas não curtem. As pessoas não curtem, Uhum. mas eu penso, não, Yeah. é normal. Como é que eu vejo isso? Há vídeos que eu reposto, tipo vídeos de 2 anos atrás, eu reposto vídeo de 2 anos atrás que só tinha 1000 visualizações. Eu vejo aquele vídeo, pô, esse vídeo estava muito bom, mas Uhum. as pessoas não viram, se calhar na altura ainda não me aceitavam e etc. Mas eu reposto e aquela cena chega tipo a 1 milhão Yeah. em um dia. O que é que eu vejo? Eu fiquei a pensar, pá, será Uhum. que o vídeo na altura não era bem aceite? Ou eu na altura já estava a produzir conteúdo para o futuro? Estás a ver? Yeah. Olha, Então tu nunca sabes, yeah, tu nunca yeah, sabes tá em que a nível ver, tu tá a ver. estás. Yeah, yeah, Tu isso é pode ser que as fato. pessoas não estão a entender. As pessoas podem Bem, não estar a te entender, ou tu podes não estar ao ritmo yeah. das pessoas, mas com o passar do tempo tu vais percebendo o teu público-alvo e tu vais desabir. Tu tens duas opções. Ou Uhum. tu produzes conteúdo para as pessoas gostarem muito e basar muito e não ser a tua área e nem ser o que tu tens no teu coração, o que tu sentes, ou Uhum. tu habituas as pessoas a gostarem do teu tipo de conteúdo. Foi o que eu fiz. Eu disciplinei o público a gostar Yeah, da minha forma de yeah. fazer humor. E hoje em dia é uma forma, muitos consideram Uhum. como forma única de fazer. Só o facto de eu ver pessoas a dizerem, não, Yeah, esse conteúdo é muito original, gosto muito da forma como ele faz humor, ele é sério, ele não ri, ele não faz... Eu já me sinto sucedido porque era o que eu queria, estás a ver? yeah, Na minha área. yeah, yeah. Com certeza, com certeza. Bem, já estamos prestes a Exato. terminar a live. A live é de 1 hora no máximo, começando às 20 e ponto e terminando às 21. Tivemos um ligeiro atraso por causa de alguns problemas técnicos e tal, mas graças a Deus conseguimos executar. Eu tenho uma última coisa a dizer, não é? Uma pergunta não, é algo para o pessoal que está na live nesse momento e o Michael, para poderem dar como conselho para qualquer pessoa sobre
os problemas, ou seja, sobre o desvio do que a sociedade estima como ser bem-sucedido e do que você deveria considerar como ser bem-sucedido. Qual é o conselho que você dá para quem estiver a te ouvir? E o pessoal que estiver também na live pode comentar e eu vou ler os comentários. Bem, eu na verdade, eu digo sempre nas pessoas, cada um tem a sua caminhada. Isso é tipo uma maratona. Tu vais começar a correr, nós podemos arrancar ao mesmo tempo, mas não sabe quem vai terminar primeiro. Aquele que terminar primeiro pode ser que teve menos obstáculos à frente. Teve que pular menos escadas, não teve que nadar, não teve que entrar em lagos. Então, eu acho que a vida é assim, é tipo uma caminhada, é tipo, tu tens que fazer de acordo ao teu ritmo, vais de acordo ao teu ritmo. Se tu correres a olhar para o lado, enquanto o outro, ao invés de pular o lago, alguém lhe pegou na mão e lhe fez saltar, tu também vais querer o mesmo, mas não vais perceber que aquela pessoa teve essa ajuda. Ou seja, nós muitas das vezes estamos a caminhar, olhamos para o outro e queremos tornar a nossa caminhada mais fácil porque não vimos onde o outro passou e só estamos a ver o resultado. E aí nós perdemos o foco e começamos a querer coisas que não é possível na nossa vida. Não é possível tu quereres uma casa feita se antes ainda nem sequer compraste o bloco. Estás a ver? É como diz o trecho, não é possível tu estás no médio e ligar já para o professor da faculdade a querer uma oportunidade. Então, tu tens que fazer, tens de fazer tens de fazer a tua vida de acordo com aquilo que é a tua realidade e não basearmos no mundo à volta, porque o mundo à volta só serve para nos distrair daquilo que é o nosso foco. Então, o ser bem-sucedido depende muito do que tu tens no teu ciclo, depende muito do que tu tens dentro da tua casa, dentro da tua família, dentro daquilo que são dentro daquilo que foi a tua educação e dentro daquilo que é a tua ideologia de vida. Tu não podes querer ser uma pessoa bem-sucedida se baseando nas demais pessoas que conquistaram mundos e fundos e hoje em dia são bem-sucedidos. Né? Então é cada um com a sua caminhada. Caminhar passo a passo até chegar lá. Cada Cada um, um passou a maratona. cada um Yeah. por si, Deus para todos. O meu conselho, no caso, né, para o que deveria ser, o que devemos ver ou interiorizar como ser bem-sucedido, é ser tu próprio. Eu acho que não há sucesso melhor do que você ser você. Estás a ver? Porque ninguém luta contigo mesmo, a não ser você, no caso, né? Então, quem à noite vai ou chorar ou rir é você, pelo que você fez. Porque há quem está a roubar, Para ser igual está a outras matar, pessoas. está a fazer não sei o quê, exatamente. Simplesmente porque ele estima que se eu quiser ser alguém nessa vida, se eu quiser ter dinheiro, se eu quiser ter sucesso, eu tenho que ser isso. Porque, mano, ser rico custa. E muitos ficam tipo, não, polga, eu já dei conta que eu não vou conseguir chegar aí só assim. Eu tenho que cortar mato, estás a ver? Tenho que me colar com quem já é, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Estás a ver? Procurar feiticeiro. Então, nada melhor do que você ser autêntico. Exatamente. Nada melhor do que você ser autêntico. Nada melhor do que você ser Alguém mandou você mesmo. mensagem. Estás a ver? Porque Você mandou uma mensagem a dizer que ia começar a criar conteúdo e qual era o conselho que ele tinha. Eu só disse, o único conselho que eu vou te dizer é seja original, seja autêntico e seja tu mesmo em tudo o que tu fizeres. Porque é difícil hoje em dia tu seres original. Porque tu olhas para o lado, tens 1000 formas de fazer. Tudo de cópia. fácil. Mas é cópia. Como criador de conteúdo. O objetivo. Pode falar. Pode dizer, como criador de conteúdo, um dos segredos para ser bem sucedido, não é? Já que esse é o tema, é mesmo o facto de ser original. E qual é a minha estratégia para eu ser original? Eu tento levar o Michel Machado da vida real para os conteúdos. A voz tenta ser o mais parecido possível. Ou seja, quanto mais eu for no conteúdo, na abordagem, no vídeo, mais original fica, porque nem os gêmeos são iguais. Então, se eu for o mais natural, quanto mais natural eu for, mais original o meu conteúdo vai ser. Então, muitas das pessoas, às vezes as pessoas ouvem me falar na rua e dizem, não, é mesmo ele, olha só a voz dele, é mesmo igual. Estás a ver? Então, ou seja, se tu fores natural, tu vais ser original automaticamente. Não finge, não dá para fingir absolutamente nada. Então, eu vou ler aqui alguns comentários
que o pessoal foi mandando e vou falar os nomes. E depois vamos dar os últimos remates e vamos terminar. O Dr. Chitumbo disse o seguinte: concordo plenamente. Um dos primeiros passos para ser bem-sucedido é aceitarmos-nos. O Machado é sério, frente e atrás das câmeras. Eu testemunho porque falamos por muito tempo e alguns dias. Depois, o Augusto disse: Cota Michel, hoje estás muito sério. Eu sou uma pessoa Nunca te séria. viram assim. Ele só me vê a fazer palhaçada. Quando tiver, Só me estás vê a fazer sempre a rir à palhaçada. toa. Mas há uma questão que é importante. A vida não é só há uma questão que é pegadinha. importante também as pessoas saberem. É do tipo, quando tu és humorista, os humoristas, a maior parte deles sentem a necessidade de ser engraçados a todo o tempo. E isso faz eles se borrarem muitas das vezes. Ou seja, o facto de tu seres humorista não quer dizer que tu tens a obrigação de fazer rir as pessoas constantemente. Eu, por exemplo, nesse momento estou aqui e nem tenho a opção de fazer ninguém rir, porque eu estou a ter uma conversa um bocadinho mais séria. E muitas das vezes nós queremos ser engraçados e forçamos e acabamos por ser palhaços, estás a ver? Então, ou seja, o facto de tu seres humorista não quer dizer que tens a obrigação de todo o tempo as pessoas te verem, têm que rir. Porque o professor não está todo o tempo a dar aula. Está assim. Estás a ver? Exatamente. Acho que as pessoas têm que conseguir diferenciar o trabalho da tua personalidade. Por isso é que ser autêntico é muito importante. Tu não vais conseguir, eu pelo menos acho isso, tu não vais conseguir ser bem-sucedido se não fores autêntico. Agora mais uma questão que eu vou te fazer. O que é que me faz ganhar dinheiro hoje em dia? É fazer rir as pessoas, né? Não, mas como é que eu vou te responder? O que é que me faz é fazer rir as pessoas. Sim, é isso. Agora, tu achas que se eu tivesse uma loja, o que é que me fazia ganhar dinheiro? É vender os meus produtos. Então, se eu tivesse uma loja, tu gostarias que eu andasse na rua a distribuir meus produtos da loja? Toma, leva. Então, por que eu tenho que fazer rir? Por que eu tenho que fazer rir? Seria muito desconfortável. De borla. Faz todo sentido. De borla. Tens que pagar. Família, tem que pagar o ingresso. Olha, mas muito obrigado por teres aceito o convite. Já estamos mesmo a fechar. É sempre bom, eu digo que é sempre bom conversar com pessoas interessantes, porque tu nunca sabes realmente o que é que tu podes aprender com essas pessoas. E para mim o Michael, desde muito tempo, que é alguém, porque nós acompanhamos o trajeto, né? Vimos muito do trajeto desde o princípio e tal, e é alguém que eu estimo bastante. E eu gostaria mesmo de ter feito isso com ele, essa conversa, que é para poder entender melhor e podermos falar melhor. Muito obrigado para todos os que participaram, todos os que assistiram. Nós estamos mesmo já a fechar. É para dizer que no próximo domingo temos de novo uma live às 20 horas com um novo tema e um novo convidado. Quem ainda não me segue, começa já a seguir, que é para não perder a próxima live. Quem já me segue, continua mesmo a seguir. Estás a fazer boa coisa para o país. O país só desenvolve por causa de você. Então, nós estamos mesmo já a fechar. Michael, tu tens algo a dizer? Um anúncio sobre alguma coisa, algum trabalho que tu tens feito? Assim sucessivamente para o pessoal? Que eu tenho é que no dia 18 de maio vai estrear o meu programa. Eu atualmente tenho uma rúbrica dentro de um programa que tem estado a ter um pico de audiência muito grande. Tem uma rúbrica no programa Viva a Tarde, mas enquanto essa rúbrica foi passando, eu fui viajando para Luanda para produzir para o meu programa. Ou seja, eu vou ter um programa de basicamente 1 hora, que vai entrar no lugar do Cubico dos Tunesas, e vai se estrear no dia 18 de maio. Então fiquem atentos. Quem não tem Zap, começar já a comprar a box da Zap, porque a partir do dia 18 de maio vai estrear o meu programa e vai ser todos os domingos às 21 horas. Imagina só esse horário. Está acabado de ver a tua live, está aí ver o meu programa. Está a acabar a live e está a começar o programa. Família, não há combinação perfeita. Michael, muito obrigado mais uma vez. Continuação. Sei que estás no carro, então quando vai para onde tens que ir. Obrigado, bom trabalho. Já, família. Boa sorte aí nessa cena. Obrigado.